Boa noite. Deus esteja abençoando a sua vida e é sempre bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus e que a palavra do Senhor possa falar poderosamente ao seu coração. Que haja consolo da parte de Deus, que a palavra do Senhor alcance o seu coração, lhe trazendo paz. Este é o nosso desejo, através dos momentos que passarmos aqui, que você seja tocado pela palavra de Deus. Nós vamos estar meditando nesta noite no Salmo 42, onde o salmista ele faz um clamor e uma declaração de fé num momento de crise. Nós vamos meditar nesse enxergar Deus na crise. Para isso nós vamos ler o texto, só alguns versículos, e nós vamos estar orando e pedindo orientação do Senhor para a sua palavra e que você possa ser abençoado pela palavra de Deus nesta noite. O Salmo 42, o salmista diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a tua bênção e que a tua palavra continue a falar ao nosso coração. Nós cremos no poder da tua palavra, nós cremos na orientação do teu Espírito Santo, que nos instrui e nos revela aquilo que nós precisamos saber através da revelação da tua palavra. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como enxergar Deus no meio da crise? Como manter a fé quando as circunstâncias ao redor mudam? O texto que nós acabamos de ler, o salmista está fazendo um desabafo. Em certo sentido, ele está conversando consigo mesmo ao perguntar: por que te abates, ó minha alma? Pelo contexto, nós podemos entender que o autor do salmo estava vivendo um momento de crise. Parece que no texto ele está afastado da sua comunidade, do seu povo, do seu lugar de culto, e agora, distante, a sua alma se abate, como se ele estivesse num momento de beirando a depressão. O tempo todo no texto ele fala como um saudosista, como alguém que não está mais no seu lugar, como alguém que não pode mais cultuar com o seu povo. Ele diz no verso 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon. Ou seja, ele fala desta saudade, ele diz que ele estava com a alma abatida porque ele lembrava do tempo que ele estava lá. Ele diz que sente tristeza no coração. No verso 4 ele diz: lembro-me destas coisas e dentro de mim derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele diz no texto daquele tempo aonde ele ia ao templo, certamente o templo de Jerusalém.
aonde ele ia cultuar, onde ele ia com o povo, havia uma multidão em festa, e agora o que resta? Resta tristeza. Resta uma alma entristecida, uma pessoa que está vivendo um momento de choro, um momento de dor, um momento onde ele se sente perdido. Ele inicia o texto falando desse desejo da presença de Deus. Na cultura judaica, a presença de Deus se manifestava no templo. Então, essa falta de Deus, ele se refere ao templo, a não estar cultuando lá, não sentir a presença de Deus através da Arca da Aliança. Hoje nós entendemos, não desta maneira, nós cremos que Deus habita no coração de todos aqueles que buscam. Nós somos o templo de Deus, onde Deus habita, quando nós o buscamos. Mas a crise, ela é a mesma. Esta mesma crise que esse salmista, que o autor do Salmo teve, nós podemos ter. Esse momento de crise espiritual, esse momento de crise emocional, quantas pessoas não estão vivendo este momento? Quantas pessoas que estão ouvindo agora essa palavra aí, que está perguntando para si mesmo, por que te abates, ó minha alma? Por que estou assim? Quantas pessoas que têm vivenciado esse momento de crise? A depressão hoje é a doença do século. Muito antes de vivermos esse momento de crise por causa deste vírus, quantas pessoas já não estavam vivendo um momento de depressão? Quantas pessoas hoje vivem dopadas por remédios? Pessoas dominadas por remédios, pessoas que não conseguem mais colocar a cabeça para o lado de fora, não conseguem mais sair à rua. Porque são pessoas que têm medo de olhar, síndrome do pânico, pessoas que têm crises emocionais. Nós vivemos verdadeiramente uma crise emocional. Talvez mais terrível do que esta crise causada por este vírus. Pessoas que não conseguem encarar o futuro, pessoas que muitas vezes olham para o futuro como algo perdido, como algo sem solução, pessoas que não têm mais vontade de viver. E nesse grupo se encontram muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Muitos cristãos, muitas pessoas que estão aí lotando os bancos de igrejas, mas mesmo assim estão se perguntando: por que minha alma está abatida? Por que eu não consigo ter alegria de viver? Por que eu não consigo sorrir mais? Por que eu não consigo mais ter prazer em viver? Ou seja, pessoas que perderam o prazer de viver. O autor do Salmo aqui, ele perdeu o gosto de viver, ele estava entristecido porque ele foi tirado do seu lugar, porque ele estava afastado, porque ele estava só, isolado, ele olhava para o passado como algo que ele não iria viver mais. E na sua conversa consigo mesmo, ele conclama a si mesmo a esperar em Deus. Aqui está a resposta. Como enfrentar uma crise emocional, uma crise circunstancial, não importa qual seja ela, como enfrentar? Ele diz: espera em Deus. Essa é a resposta da palavra de Deus para nós. Esperar em Deus, confiar em Deus. Ele diz claramente para confiar no verso 5: porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Glória a Deus. Glória a Deus, porque no meio da crise o salmista revela que Deus é auxílio e nele vai esperar. É em Deus que nós devemos confiar. Talvez você está vivenciando um momento de crise, um momento ao qual você está perguntando para você mesmo: por que viver? Por que prosseguir? Por que ir adiante? E talvez você esteja ouvindo como ele ouviu. Ele diz aqui que muitos perguntavam: onde está o seu Deus? Ele chorava muito: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me diz continuamente: o teu Deus, onde está? Aquele homem, no meio da sua crise, ainda ouviam de pessoas dizendo: Deus não se importa contigo. Aonde está Deus no sofrimento? Esta pergunta, quantas pessoas não têm feito essa pergunta? Aonde está Deus? Por que Deus não tira esse vírus que está aí? Por que Deus não muda? As pessoas não conseguem olhar as circunstâncias da vida como fazendo parte da queda
do homem? Do pecado. A doença vem por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós temos doença, nós temos crise por causa do pecado. Mas a palavra do Senhor diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Jesus morreu naquela cruz para tirar o pecado. A resposta para toda e qualquer crise é: confie em Deus. Confie em Deus. Esperar em Deus. Crer que Ele é auxílio. Crer que Ele tem a resposta. Ele é meu auxílio e Deus meu. Que coisa interessante. O salmista não diz que era o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Ele diz, é Deus meu. Ele fala de um relacionamento pessoal. Há muitas pessoas que não têm um relacionamento pessoal com Deus. O conhece apenas de ouvir falar. O conhece de uma fé caronista. São os caronistas da fé. Os meus pais são cristãos. Eu tenho um melhor amigo que é cristão. São pessoas que não conseguem sustentar a sua fé num relacionamento profundo através da palavra de Deus, através do conhecimento de Deus. O conhece apenas de experiência religiosa, apenas de frequentar uma comunidade de fé, ir a um templo. Essa não é a fé que Deus espera que nós tenhamos. Deus nos convida para termos um relacionamento pessoal, de confiança, conhecer Ele é meu Deus. E o meu Deus é auxílio, o meu Deus é socorro. Ele está presente nas tribulações e nele confiarei. O salmista inicia dizendo que ele tem desejo, que a sua alma suspira por Deus. Ele espera esta presença, ele deseja esta presença do Senhor. E quão bom desejar a presença do Senhor. Como enfrentar toda e qualquer crise? Espere em Deus. Confie em Deus. Tenha um relacionamento profundo com Deus. Em toda crise, no meio do seu choro, no meio da sua crise até mesmo existencial, espiritual, emocional, mas o salmista, ele traz a resposta. Olha o que ele diz no verso 11 final. Porque estás abatida, ó minha alma? Ele repete, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Deus é a nossa saída. É nele que nós esperamos. Nós esperamos no Senhor, nós esperamos, cremos que Deus ele tem a resposta que eu não tenho. Deus tem a resposta que a ciência não tem, Deus tem a resposta que a religião não tem, Deus tem as respostas que o ser humano não tem. Mas para isso Ele convida a nós cremos, é meu auxílio. Deus é o nosso auxílio. Em Cristo Jesus nós podemos descansar e saber que Deus tem auxílio para nós. Ele tem nos dado do seu Espírito Santo, aquele que se coloca ao lado, aquele que está ao nosso lado, aquele que habita em nós. A palavra do Senhor diz claramente, quando Jesus fala, diz assim, ele diz, deixo minha paz. A minha paz eu vos dou. Uma paz que o mundo não pode dar. Esta paz que você pode dizer para a sua alma, dizer para você mesmo, dizendo, se aquete. Espera em Deus. Sossegai, sossegai. É isso que nós devemos fazer. O que a palavra de Deus convida a mim e a você, que você deseje a presença de Deus. E que essa presença de Deus habite ricamente no seu coração. O salmista ele inicia dizendo que ele deseja, porque ele estava vivendo um momento de crise num lugar afastado. Talvez você não esteja como ele no deserto, num lugar difícil, mas talvez o seu coração esteja no deserto. Talvez o seu coração esteja árido, vazio de confiança, você não consegue mais crer, você não consegue mais confiar, já teve tantas decepções, até mesmo com a religião. Mas eu não quero te falar de religião, eu quero te falar de Jesus, nele você pode confiar. Esse vazio que talvez habita o seu interior, só Deus pode preencher. Só em Cristo Jesus você vai encontrar as respostas. Mas para isso você precisa crer e confiar de todo o seu coração. Deus pode mudar a sua história. Deus pode trazer a alegria de viver. Deus pode fazer com que você tenha prazer em viver uma vida abundante. Ele diz, o ladrão veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida plena, vida abundante. Foi o que Jesus prometeu.
Foi o que ele falou, diz, eu vim. Ele diz, ele veio para dar vida, uma nova vida, uma vida cheia de prazer, uma vida plena, uma vida que você queira acordar todos os dias assim, vale a pena viver. Não por causa das circunstâncias, mas porque o meu Deus está comigo. Eu não ando mais só. O meu Deus cuida de mim. Ele é meu auxílio, Deus meu. Não apenas o Deus dos meus pais, dos meus amigos, ou o Deus que eu ouço falar. É o Deus ao qual eu me relaciono e o conheço através da sua palavra. Essa é a proposta do Senhor para você. Como enfrentar uma crise emocional, como enfrentar uma depressão, como enfrentar toda e qualquer crise. Espere em Deus, confie nele, busque a Ele. Convide o Senhor para fazer parte da sua história. Convide a Jesus para entrar na sua história e mudar a sua história. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Deus faz coisas novas, Deus faz coisas tremendas e Ele te convida a crer. Ele te convida hoje, aonde você quer que esteja, no momento que você esteja vivendo, não importa qual seja ele, suas crises, não importa, convide pela fé. Onde você está no seu coração, clame ao Senhor, diz, Senhor, faça parte da minha história, muda a minha vida e você verá a diferença que o Senhor fará na sua vida. Que Deus te abençoe, que você possa descansar nesta verdade, que ao mesmo tempo que você perguntar por que estás abatida, ó minha alma, você possa responder, espero em Deus, e nele confiarei, porque Ele é o meu Deus e meu Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus.